notícia de última hora. Você é corno. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu considero os três principais problemas brasileiros: a saúde, educação e moradia. E a esses eu adiciono um quarto problema, qual seja a corrupção. A corrupção que parasita o serviço público, especialmente a corrupção política, em que três situações eu apresentei. A situação do SUS. É por isso que eu digo, todo castigo para corrupto é pouco, porque é graças a ele que o país não funciona, as estradas não andam, o fiscal não multa, a polícia solta, a justiça não pune, a saúde padece. O SUS, por exemplo, completou 25 anos, mas ainda não saiu da emergência, não tem gestão, porque o gestor não é um técnico, é um político que ganhou o cargo por apadrinhamento. O SUS não tem investimento porque os poderosos não precisam dele. E a pouca verba que deveria chegar ao SUS não chega porque encontrou um corrupto no caminho. Aí não tem remédio para o doente, o leito não acolhe o enfermo, o médico não atende o paciente. Aí o povo espera na fila, agoniza na maca e morre no corredor. E nada muda, porque com o dinheiro da corrupção, o corrupto volta ao poder, como num ciclo vicioso, como numa maldição recorrente, um mal que não tem cura e do qual ninguém quer se curar. A situação da merenda escolar. Vamos mobilizar a base aliada para a votação ocorrer normalmente. Deputado, acabou de vazar a delação do empreiteiro Marcondes, que revelou que o senhor é conhecido como o Brocha e desviou 300 milhões de reais da merenda escolar. Eu disse o quê, hein? O senhor desviou 300 milhões de reais. Não, em relação ao apelido, que apelido que era? O Brocha. Rapaz, mas não pode confiar em ninguém aqui dentro, viu? Ninguém. O senhor confirma as acusações, então? Veja bem, uma vez eu tive esse problema e eu desabafei com o Marcondes uma vez e agora fico com esse apelido aí, essa fama de pau mole aí dentro da sociedade. Deputado, eu acho que o mais importante para a população... Que eu comi o cu da mulher dele, ele contou ou não? Não. Ah, coisa boa, Marcondes não conta, né? Eu podia estar aí conhecido agora como papacu de mulher de corno, mas não, né? E sabe que eu conto que eu estava comendo o cu da rapariga, da quenga da mulher dele, enquanto ele segurava aquela morinha mole de pau que ele tem, observando tudo e chorando, cantando o hino nacional, observando o canto do quarto pelado. Sabe que eu conto, não? Qual é o apelido dele na lista? Pátria Amada? Senhor, mas em relação aos 300 milhões de reais desviados... Isso aí que se dane, rapaz. Seu povo esquece. Agora, meu apelido vai perdurar. E como é que eu vou voltar pra casa? Como é que eu vou olhar pro meu filho? Papainho, pamanhinha? Deputado, eu realmente acho que o importante... Uma vez eu tive esse problema, eu brochei uma vez, porque eu estava bêbado e cheirado. Já fudeste bêbado e cheirado? Por acaso, não. Pois é, se meu pau levantasse comigo bêbado e cheirado, aí que seria de relevância nacional. Mas foi uma vez, inclusive no dia seguinte, eu comi uma vagabunda na Suruba de Cunha. Lauro Jardim testemunha porque estava lá. Entendeu? E eu vi uma vez, eu fui com essa fama, rapaz. Mas o senhor pretende fazer alguma coisa a respeito dessas... Pretendo não contar mais nada pra ninguém, porque aqui dentro só tem filho de rapariga e fufutriqueira e quenga. E lá o Brocha? Eu tava com problema em casa, filha da puta! Deputado, por favor, o povo ele quer saber a o verdade. Povo quer saber a verdade, eu vou mostrar o tamanho do meu pau aqui. E a corrupção como uma instituição aceita, seja por quem pratica a corrupção, seja pela população que elege muitos desses corruptos. Mamados irmãos, a corrupção já se tornou algo aceitável no Brasil. Eu não sei quem foi que inventou a frase rouba mais faz, mas com certeza esse endemoniado era um visionário. Mas hoje essa frase precisa ser atualizada para rouba, promete que vai fazer e não faz. E sobre a minha óptica, um dos problemas do SUS é basicamente o atendimento dos casos de maior complexidade, porquanto são esses casos de maior complexidade que trancam o SUS de maneira a aumentar essas filas. Eu entendo que, relativamente à diminuição dessas filas do SUS, se deveria implementar um convênio mais acentuado com a iniciativa privada, de maneira que no serviço público, excetuando-se aqueles centros de excelência, a prestação de serviços por aqueles centros de excelência, o restante do atendimento do SUS, ou seja, os casos de menor complexidade, de média complexidade, eles seriam atendidos exclusivamente pelo serviço
público, enquanto que os casos de maior complexidade, eles seriam atendidos, seriam direcionados para o serviço, para a iniciativa privada, de maneira que, não ocorrendo esse atendimento no serviço público, a fila dos casos de baixa e média complexidade, ela acelera. Além do que, ter-se-ia um maior controle do gasto relativamente ao atendimento desses casos de maior complexidade e, consequentemente, uma diminuição nos gastos que se tem hoje com os casos de baixa e média complexidade, até mesmo aqueles casos de uma complexidade maior, mas que não é tão acentuada, em que são postergados em decorrência do atendimento desses casos de maior complexidade que trancam essa fila no SUS, de maneira a aumentar a complexidade do atendimento e, ao mesmo tempo, os gastos pela permanência nos hospitais. Então, contudo, além desse problema do SUS envolvendo a corrupção e essa falta de logística, é importante que se ressalte que o problema da corrupção do Brasil ela não é restrita ao meio político. No caso do meio político, nós temos essa corrupção na troca de favores, na distribuição de cargos, que de fato onera o serviço público, parasita o serviço público. Entretanto, a corrupção ela é uma instituição brasileira, ela acomete todo o serviço público, incluindo o judiciário brasileiro. De maneira, e cito por exemplo, para exemplificar a corrupção envolvendo outros setores do serviço público, além do político, essa troca de favores, essa mamata, essa troca de favores entre judiciário e meio acadêmico brasileiro, com o objetivo de proporcionar a alguns integrantes do judiciário brasileiro a formação dessa casta que recebe 2 salários. E no serviço público nós temos também uma casta de servidores públicos que recebem 2 salários, especialmente aqueles vinculados ao meio jurídico. Por exemplo, nas universidades existem muitos cargos de procurador, e o que o sujeito é procurador universitário, ao mesmo tempo ele é professor universitário, então ele recebe 2 vezes a mesma coisa relativamente a juízes, uma troca de favores entre eles, em que o sujeito é juiz, promotor, procurador e ao mesmo tempo professor universitário. E eu cito, por exemplo, o caso envolvendo o meu processo demissionário. Eu tenho uma experiência muito grande relacionada a processo administrativo adquirida com relação ao meu processo demissionário. O meu processo demissionário da Universidade Federal de Santa Maria, ele foi um processo fraudulento. Ele não era caso de demissão, mas sim de readaptação, e também ele foi impetrado por uma autoridade incompetente, qual seja o reitor da Universidade Federal de Santa Maria, mesmo que a lei da autonomia universitária autorize a demissão, segundo a óptica de alguns tribunais federais, enquanto outros não reconhecem essa competência. É importante se ressaltar que a lei da autonomia universitária ela é hierarquicamente inferior à competência do presidente da República, exclusiva do presidente da República, de demitir servidor público. Sob a minha óptica, é como se diz, um ativismo que se usa para justificar determinadas fraudes que ocorrem no serviço público brasileiro. Honestidade e competência, competência e honestidade.